Lembra da época em que era moda chamar os outros de beta na internet? Onde era moda usar termos como alfa e beta para se referir a um tipo específico de homem, sendo alfa o homem que era o líder e beta o homem que era submisso às mulheres. E atribuiu então esse significado ao longo do tempo ao fato de submissão ao feminino, né? Então qualquer coisa que tu fosse fazer ou deixasse de fazer, se estivesse direto ou indiretamente relacionado a uma submissão ao feminino, tu te tornaria um beta. Esses termos estão obsoletos. Na verdade, eles sempre foram obsoletos desde que a moda pegou, nos anos de 2016, 17 e 18. Esses termos sempre foram burros e obsoletos. Mas ainda assim eu digo que tu ainda é um betinha. Mas não te ofenda, eu não falo isso por mal. Eu falo isso pro teu bem. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto e eu espero que tu entenda a minha maneira de se expressar aqui no YouTube. E não é para ofender ninguém, é para chamar atenção mesmo no YouTube e que talvez, de fato, algumas das pessoas que estão vendo esse vídeo sejam, sim, um betinha, né? Senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Falo da cidade de Goiânia hoje. Estou longe de casa. Cenário urbano, né? É difícil ver um cenário urbano aqui nesse canal. Esse lugar é bem diferente de onde eu moro. Eu não estou acostumado com tanto barulho, tanta gente. E atrás de mim tem um típico cenário de cidade grande, o que para mim é esquisito, né? Deixa um Ecopine, tô aqui. O ponto que eu quero tocar nesse vídeo é muito importante. Apesar do título, apesar do termo beta, macho, alfa e etc. ser tudo uma grande bobagem, o ponto em que eu quero colocar aqui vai ser importante. Te ensinaram que a única coisa que tu tem que deixar de fazer na vida para ser um homem bem-sucedido, para resolver o teu primeiro problema, e qual que é o primeiro problema? É mulher, é tu se dar bem com mulheres, é tu não ser um cara que é rejeitado por elas. Esse é o primeiro problema. Depois veio o dinheiro, né? Os dois são igualmente importantes. Não se resolve um sem antes resolver o outro. Tem que resolver o primeiro para depois passar para o segundo. Mas o fato é que te ensinaram que a primeira coisa que tu tem que deixar de fazer é ser um cara que é dominado pelo seu impulso, pelo seu desejo, pelo seu amor, pela sua paixão por mulheres. Ou seja, você é um homem que não pode, em hipótese alguma, ser submisso ao feminino. E até certo ponto isso é real, isso é bom, isso é legal, é o correto. Afinal, o homem meio que, pelo menos se ele for bem sucedido, ele nasceu para ser dominante. Ele nasceu para ser um cara que não se submete a ninguém. A ninguém. E isso inclui as mulheres. Só que, ao longo desse tempo, tu levou essa parada tão a sério, a ponto de que, na tentativa de tu tirar o feminino como o centro da tua vida para que tu fosse um cara que prestasse menos atenção nas mulheres e tentasse, entre mil aspas, focar na tua própria vida, focar no teu próprio desenvolvimento, focar no dinheiro, carreira, shape, e seja lá o que for, o que tu acha que tem que focar, tu começou a colocar o fator mulher na tua vida como uma coisa de distanciamento, um fator de distanciamento, um fator de tu simplesmente se afastar propositalmente para estar, de certa forma, distante a isso, porque tu era submisso a isso. Isso era uma coisa que tu colocava em um tom de submissão perante as mulheres. O que tu não percebeu é que esse ato continuou fazendo com que na tua cabeça o arquétipo feminino se tornasse cada vez mais o centro da tua vida. Toda vez que tu pensava, eu não me importo com mulher, eu vou treinar para focar em mim mesmo, eu não vou me apegar a ninguém, eu não sei o que, que não sei o que, que não sei o que lá. Todo e qualquer processo que envolvesse mulher na tua vida, no teu pensamento, fazia o efeito contrário, colocava a mulher como o centro da tua vida. Mas agora não é mais como centro de algo que tu adora, como objeto de adoração, de desejo, de impulso, de amor, de carência. Agora é referente a você querer se afastar cada vez mais. E no seu subconsciente vem colocando a mulher como um grande vilão da história. E não me interessa se elas são ou não são. Me interessa o seu desenvolvimento. E o fato de que fazer isso faz com que você enxergue a mulher como um vilão. Só que o herói, né? Você não é o herói da tua história, né? Você é um mero personagem da própria história. Só que toda história tem um vilão, né? E o vilão sempre é o mais forte. O vilão sempre causa medo. O quão forte é o vilão é o quão ele é importante na tua vida, né? Então, quanto mais tu posiciona esta mulher, ou essas, ou o feminino como um todo, como um vilão, mais importante se torna na tua vida.
E aquilo que tu estava tentando fazer há muito tempo, que é deixar a mulher de lado para focar no teu próprio desenvolvimento, uma grande falácia dos homens jovens, tem um efeito contrário. Coloca cada vez mais a mulher no centro do teu pensamento e tudo que você faz, mesmo que sem saber, é referente à mulher. Isso torna você um betinha. Isso torna você um cara que finge que não tá nem aí, mas no fundo, a primeira mulher que aparecer na tua vida, te dando um pouquinho de moral, sorrindo pra ti, tendo alguma curvinha que tu acha bonitinha, tu já se desmonta. E já faz de tudo para que você tenha a aprovação dela, a presença dela, o toque físico dela, qualquer coisa que provenha dela ou de qualquer outra. Tu somente na internet que tá um cara distanciado, que é um cara sigma, um cara sei lá o quê, usa os termos aí que tu quiser, um cara que segue os podcasts de cabeça vermelha e finge que é o desapegadão. Mas eu sei qual é a verdade por detrás desse véu. A minha vida toda foi atender homens como você, foi trocar ideia com homens como você e entender quais os problemas que eles passam. Além do mais, tirando esse fato de tu ter colocado a mulher como algo que... Você tentou tirar ela como centro da tua vida, colocou aqui, mas ela ainda ficou no centro, a sombra dela ficou no centro de tu tentando se afastar, de tu sentindo medo, tu ainda assim, tu se coloca como uma pessoa que busca a aprovação social de todas as outras ao teu redor, sem nenhuma autonomia, sem nenhuma relevância. Você continua com aquela paranoia de buscar aprovação, de ser bom para os outros. Quantas vezes eu falei aqui, para de ligar para o que os outros pensam. Esses são os vídeos mais vistos do canal, eu sei que são para pessoas mais jovens, enfim. Mas é porque o que mais interessa para as pessoas é deixar de ligar para o que os outros pensam, porque você está preso à opinião dos outros. E deixar de ligar para o que os outros pensam de ti não é só tu ser uma pessoa um pouquinho mais indiferente. Cara, quando tu compra um tênis que é caro, tu tá ligando para o que os outros pensam. Quando tu coloca um Rolex no pulso para buscar aprovação de pessoas, para sentar na mesa de pessoas que supostamente são mais ricas do que você, está ligando para o que os outros pensam. A questão é fazer isso de forma estratégica e tirar lucro disso, mas é outro assunto, é para outro vídeo. A questão agora é sobre a sua autoestima masculina. É sobre você se posicionando como homem. E para ter um posicionamento masculino de verdade, firme no seu próprio centro, no seu próprio eixo, não tem como ligar porque as outras pessoas estão pensando. Não só mulheres, mas todas as outras pessoas. O que configura você como um betinha ainda também, talvez seja o fato de você ser ainda refém dos teus próprios sentimentos. Tu ainda não encontrou o eixo em que tu não é mais refém dos teus próprios sentimentos, da tua própria tristeza, do teu próprio ressentimento com mulheres. Tu não controla as coisas, cara. Tu não tem ordem na tua vida. Eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui, porque aí eu estaria abrindo um vídeo dentro de outro. Num dos vídeos atrás eu falei sobre o tema tristeza. Eu sugiro que você assista esse vídeo. É claro que eu coloquei um título um pouco mais apelativo, falando que homem que sente tristeza é passivo, porque tem outras coisas mais sábias do que tristeza para a gente converter esse sentimento de frustração no nosso eixo masculino. Você ainda é refém dos seus sentimentos, eu sei disso. Isso configura você um betinha, desculpa a palavra. Eu aposto também que tu é um homem que ainda, nessa etapa da vida, evita conflitos. A possibilidade aqui é muito alta de tu ter me conhecido com 16 anos de idade. De tu ter me conhecido há 6, 7, 8 anos atrás, quando tu tinha 15, 16 anos de idade. Quando tu fez 18, tu provavelmente entrou pro Lover, transformou a tua vida. Me agradeceu por isso. Teve um upgrade geral na tua vida. Entrou pra Alpha Life, enfim, foi aluno ou não, né? Mas... tu ainda é um cara, mesmo que agora com 20 e poucos anos, cara, 25 anos tu tem, tu é um cara que evita conflitos, tu ainda chegou nesse ponto, tu ainda tá nesse ponto de ser um cara pacífico, um cara que evita conflitos com outros homens, um cara que não consegue fechar a cara para outro homem quando tá andando na calçada, um cara que não consegue se impor, um cara que tem medo de conflitos, um cara que dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de faculdade, dentro de uma contratação, uma negociação, não consegue ser franco com as outras pessoas para evitar conflitos. Eu era um cara assim. Eu evitava conflitos, porque eu aprendi que eu cresceria na minha vida empresarial se eu fosse um cara bom de comunicação, me conectasse, tivesse simpatia, mas isso me tornou um cara fraco. Eu, por anos, evitei o fato de criar conflito com outras pessoas, principalmente com outros homens. Isso me tornou uma pessoa fraca. Isso me configurou um beta por muito tempo. O fato de tu evitar conflitos é uma característica de um betinha, na minha humilde opinião. Para finalizar esse vídeo, eu trago um outro ponto. Eu sei que tu é um cara que fica esperando as coisas acontecerem sozinhas.
como se algo fosse se curar com o tempo. Mas nada vai mudar, né, cara? A palavra alfa, atribuída a um homem, já se precede liderança, aquilo que vem primeiro, aquilo que é proativo. Liderança é sinônimo de proatividade. Tu não precisa ser líder de um bando para ser líder. Tu pode ser líder da própria vida. Isso significa ser proativo, ser a causa da sua própria experiência, fazer as coisas acontecerem e não esperar que as coisas aconteçam. É por isso que eu acho que, mesmo que essa palavra betinha, esteja muito obsoleta, às vezes ainda é importante a gente relembrar como que a gente começou tudo isso aqui. Tudo isso o quê? A machosfera da internet. Como que isso começou? Isso começou falando desses simples assuntos. Senhores, eu encerro o vídeo por aqui e se esse assunto te interessa, se tu acha isso útil, tem gente que acha uma besteira e eu também não tô nem aí, eu não tenho mais paciência pra isso aí não, mas se tu acha isso útil, eu deixo aqui no comentário, no primeiro link da descrição, a página da Alphalife, onde nós abordamos esses assuntos lá dentro. Tem o treinamento Lover, instintos proibidos, algo relacionado à Red Pill, mas a verdadeira. Tenho muitos conteúdos e ferramentas que trabalham na essência masculina, principalmente o Lover, que é o que há de mais avançado hoje no mercado sobre isso. Todos esses treinamentos estão disponíveis dentro da Alphalife, numa ala específica sobre relacionamentos. Clica aqui embaixo para você entender como funciona, talvez isso te interesse. Deixa um aí, copinho, tô aqui até amanhã.